O seu marido teve um problema de saúde, eu imagino que você, que é um time com ele, inclusive vocês moram longe da família, então é você e ele sempre. Sim, o tempo todo. Como é que foi isso? E o que ele Eu teve acho primeiro? que, assim, ele teve, até hoje não se sabe se, os médicos não têm explicação para dizer o porquê que isso aconteceu. Ele teve um rompimento espontâneo do baço. Que horror. E isso aconteceu num dia que, assim, parece que tava tudo bem. O que vocês estavam fazendo? A gente acordou de manhã, eu saí, fui pro interior gravar, tava fazendo um quadro com o Fábio Arruda, o Casamento na Real, e ele foi pro escritório normalmente, como é todo dia. Chegando no escritório, por volta de umas 9h30 da manhã, ele começou a passar mal. Eu senti muita dor abdominal, tudo. Liguei pra ele, ele falou, amor, eu não tô muito bem. Isso foi a primeira ligação de manhã. Eu falei, amor, você não quer ir ver o que é isso? Ele foi enrolando um pouco e depois eu não falei mais com ele. Tornei a ligar pra ele, ele não atendia. Não atendia. Quando foi 2h da tarde, quando eu tinha terminado a gravação, quem atendeu foi o nosso secretário que trabalha junto com ele, o André. E eu me assustei, porque o celular dele sempre, não importa Sempre o que pega. esteja acontecendo, é sempre ele que atende. Quando ele atendeu, eu me assustei. Falei, André, o que aconteceu? Ele falou, Ana, a gente tá aqui no hospital, ele não tá muito bem. Eu acho que assim, foi a primeira vez na minha vida que eu dirigi com uma velocidade absurda. Porque Baixou a pressão? me deu um negócio e ele não sabia me dizer o que estava acontecendo. Na hora eu falei, tem alguma coisa errada. Voltei muito rápido para São Paulo e fui do jeito que eu tava, com a roupa da gravação toda suja, eu fui pro hospital. Nossa, que horror. Eu chego no hospital, onde ele tava fazendo o exame, e o médico assim, na lata, falou assim, olha, seu marido vai ter que ser operado agora, porque ele está com o baço rompido. Eu falei, meu Deus, mas ele sofreu algum acidente? O que aconteceu? Isso não é assim. Claro. Aí ele falou, não, a gente não sabe explicar. E isso horas depois. Ele chegou no hospital de manhã, foi ficar muito tempo, ele fez alguns exames, mas até aí não tinham detectado o que era aquilo. No final do dia que eles resolveram fazer uma tomografia para ver o que era. Então teve aí um pequeno erro médico no timing de tudo. E ele continuou, ele sangrou o dia todo. Nossa. Na hora que eu cheguei, a primeira atitude que eu tive depois que eu peguei essa notícia foi ligar pro médico dele, o Dr. Dante, que na mesma hora falou, ele precisa de um especialista. O hospital onde ele estava no momento estava fazendo uma confusão danada, não sabiam se ia para UTI, se ia para operação. E ele sangrando, e ele sangrando. E ele continuando sangrando. Eu na hora falei, Dante, eu quero tirar ele daqui, porque a confusão que estava ali naquele momento era tão grande que eu falei assim, eu não quero continuar, aqui o negócio não vai dar certo. Não tinha uma ambulância com UTI móvel, não tinha nada no hospital. A gente teve que remover. Você estava num hospital estranho? Um hospital próximo da minha casa. Mas a gente teve que remover, exatamente, a gente teve que remover o UTI móvel do outro hospital para onde ele foi. Ou para o Sírio, ou para o Einstein, uma coisa Ele foi para o Sírio. Certo. De lá, retiraram ele de lá, ele já não tinha mais veia para poder ter sangue. Nossa, foi horrível, Ana. foi muito ruim. E você achou que ele ia morrer? Aquele dia eu achei que eu ia perder meu marido, de verdade. E o que foi isso para você? Ai, foi horrível, horrível. A primeira vez até que eu falo disso, me acabo me emocionando, mas... Não fala que eu choro junto. Ai, que horror. E tava sozinha, né? Na hora que aconteceu, eu tava com o André, mas na mesma hora, assim, foi a primeira vez que eu vi o quanto as pessoas também gostam, não só de mim, mas dele também. Família toda na hora. Eu ia pro hospital pra me encontrar, a Cláudia, que trabalha com a gente, Fabiana, todo mundo na hora, assim. E eu sei que quando a gente chegou no hospital, puxaram os exames, aí o médico, o Dr. Samir Haslan, que foi quem fez a operação, até quem acabou cuidando do Shaolin quando ele veio aqui pra São Paulo, falou, olha, Ana, ele tá com o baço rompido mesmo, ele tá sangrando muito, só que a gente não consegue, com os exames aqui, saber o tamanho da situação. Então ele vai ter que ir agora pra sala de operações. E foi muito complicado. Eu acho que eu nunca assinei tanto papel na minha vida, me responsabilizando. E ele sabia o que estava acontecendo? Ele sabia, ele estava acordando, desacordando, mas assim, ele tinha noção. E foi quase assim, se despedindo. Eu quase entrei na sala de cirurgia com ele. Foi horrível, horrível. Foi o pior dia da minha vida. Ah, imagina. Eu acho que... Tem que ser forte nessa hora é péssimo, né? E ser forte por todo mundo. E assim, forte por todo mundo, porque você vê a mãe fica desesperada, o pai dele, todo mundo. E eu não pude chorar na frente de ninguém. Foi complicado. Quando terminou a cirurgia, eu fiquei no hospital, fiquei direto lá. E terminou a cirurgia, aí o Dr. Dante e o Dr. Samir Haslan, eles vieram conversar comigo e falaram, olha, ainda bem que você tomou essa atitude de trazê-lo pra cá, porque mais um pouco ele não sai da sala. Ele perdeu um pouco mais de 4 litros de sangue. E o que aconteceu? Eles até hoje estão estudando, isso é até um caso que, assim,
Ele já viu muitas situações de rompimento de baço, em acidentes. Ele acha que pode ter sido alguma situação, sei lá, de esforço muito grande em academia. O Alexandre, na adolescência, sempre praticou artes marciais, então pode ter levado alguma pancada em algum momento da vida e aquilo veio se romper depois, mais tarde. Quanto tempo de cirurgia? Foram quase 4 horas de cirurgia. Você se lembra do que você fez nesse tempo? Eu rezava muito. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida. Nunca. Nessa hora você fica forte ou você... Naquele dia, eu nunca pensei que eu fosse ser tão fria para tomar as atitudes que eu tomei. Eu não chorei em momento algum. Eu queria saber o que ia acontecer com ele. Eu praticamente entrei dentro da sala de cirurgia. Me seguraram para não entrar junto, porque eu estava pronta para entrar, se fosse necessário. E aí, quando me falaram que ele teve que realmente ser retirado tudo, tiveram algumas complicações, porque o baço é responsável por fazer a nossa imunidade. Claro. Então, agora, todos os anos, ele precisa tomar vacinas especiais para poder manter isso. Teve que fazer transfusão de sangue, pelo tanto de sangue que ele perdeu, foi muito complicado. Você pôde doar sangue ou não era do mesmo tipo? Não era do mesmo tipo. A gente teve que... Acabou tendo banco de sangue e tudo, mas... Aliás, vou até falar aí pra galera que é sempre bom doar sangue. Nessas horas é que você vê o quanto importante é essa coisa toda de doação de sangue, de tudo, mas... Claro. Nessa hora também eu pude perceber o quanto forte eu conseguia ser, que eu nunca pensei que eu tivesse esse sangue frio, mas também quando acabou eu desmontei. Então, E aí ele lá, fraquinho, falou, calma, que agora... Foi muita coisa. E ele ficou 10 dias depois ainda internado. Que loucura isso, né? Foram 10 dias. Quando voltou, e os 10 dias eu ia da Record pro hospital, do hospital pra Record, eu não saía de lá. Você começou a dar mais valor à vida depois disso? Eu comecei a enxergar as coisas diferente. Eu acho que nessas horas... A fragilidade. A gente começa a pensar um pouco mais se aquilo que você está fazendo realmente é aquilo que você precisa. Você está gostando, curtindo. Por isso que eu continuo cada vez mais forte naquela teoria. Faça aquilo que você ama, aquilo que te faz feliz. O que te não faz feliz, tira da sua vida, porque não vale a pena. Nossa. A vida é muito curta, tudo passa muito rápido. Pode, assim... Pode mudar. Pode morrer, então... Você pode atravessar a rua, tudo pode acontecer. Então, verdade. você tem que curtir o máximo. Por isso que, assim, até engraçado, a gente curte muito mais a gente um ao outro hoje do que a gente até no começo de namoro. Eu conheci você muito novinha, eu também era muito nós éramos muito novas, mas eu Nós vejo já trabalhamos juntas em alguns desfiles. Então, a gente já trabalhou junta e eu quero dizer que você é uma mulher que tem uma voz linda, uma voz daquelas mulheres do aeroporto, eu adoro, aquelas vozes sexy. Uma voz sexy, rouca. De rádio. Você acha mesmo? Muito bonita a voz. Obrigada. E você tá de parabéns aí pelo teu trabalho, pelo seu foco, só tenho a aprender com você, eu acho muito bonita. Poxa, uma obrigada, pessoa, assim, Luciana. jovem, bonita, poderosa, viu? Parabéns. Muito obrigada, o mesmo eu tenho a dizer de você. É por isso que eu gosto de conhecer as pessoas, poder entrevistar, porque você sempre, como você disse, acaba aprendendo, se surpreendendo. E é muito bom isso. Tudo é possível, isso né? é a grande realização, não só da entrevista, mas de conhecer o ser humano. Eu adorei. Dá um beijinho. E não é selinho, hein? Ela escapou. Muito bem. Eu acho que assim, foi a primeira vez na minha vida que eu dirigi com uma velocidade absurda. Porque baixou a pressão? Me deu um negócio e ele não sabia me dizer o que estava acontecendo. Na hora eu falei, tem alguma coisa errada. Voltei muito rápido para São Paulo e fui do jeito que eu tava, com a roupa da gravação toda suja, eu fui pro hospital. Nossa, que horror. Eu chego no hospital, onde ele estava fazendo o exame, e o médico, assim, na lata, falou assim, olha, seu marido vai ter que ser operado agora, porque ele está com o baço rompido. Eu falei, meu Deus, mas ele sofreu algum acidente? O que aconteceu? Isso não é assim. Claro. Aí ele falou, não, a gente não sabe explicar. E isso horas depois. Ele chegou no hospital de manhã, foi ficar muito tempo, ele fez alguns exames, mas até aí não tinham detectado o que era aquilo. No final do dia que eles resolveram fazer uma tomografia para ver o que era. Então teve aí um pequeno erro médico no timing de tudo. E ele continuou, ele sangrou o dia todo. Nossa. Na hora que eu cheguei, a primeira atitude que eu tive depois que eu peguei essa notícia foi ligar pro médico dele, doutor Dante, que na mesma hora falou, ele precisa de um especialista. O hospital onde ele estava no momento estava fazendo uma confusão danada, não sabiam se ia pra UTI, se ia pra operação. E ele sangrando, ele continuando sangrando. Eu na hora falei, Dante, eu quero tirar ele daqui. Só que a gente não consegue, com os exames aqui, saber o tamanho da situação. Então ele vai ter que ir agora para a sala de operações. E foi muito complicado. Eu acho que eu nunca assinei tanto papel na minha vida me responsabilizando. E ele sabia o que estava acontecendo? Ele sabia, ele estava acordando, desacordando, mas assim, ele tinha noção
E foi quase assim, se despedindo. Eu quase entrei na sala de cirurgia com ele. Foi horrível, horrível. Foi o pior dia da minha vida. Ah, imagina. Eu acho que... Tem que ser forte nessa hora é péssimo, né? E a gente E ser pensa na forte por todo menininha. mundo. E assim, forte por todo mundo, porque você vê a mãe fica desesperada, o pai dele, todo mundo. E eu não pude chorar na frente de ninguém. Foi complicado. Ai, Quando péssimo. terminou a cirurgia, eu fiquei no hospital, fiquei direto lá. E terminou a cirurgia, aí o Dr. Dante e o Dr. Samir Haslan, eles vieram conversar comigo e falaram, olha, ainda bem que você tomou essa atitude de trazê-lo pra cá, porque mais de um pouco ele não sai da sala. Ele perdeu Ai, que horror. um pouco mais de 4 E o litros que de sangue. aconteceu? Eles até hoje estão estudando, isso é até um caso que, assim, ele já viu muitas situações de rompimento de baço em acidentes. Ele acha que pode ter sido alguma situação, sei lá, de esforço muito grande, que a confusão que estava ali naquele momento era tão grande que eu falei assim, eu não quero continuar, aqui o negócio não vai dar certo. Não tinha uma ambulância com UTI móvel, não tinha nada no hospital. A gente teve que remover. Você estava num hospital estranho. Um hospital próximo da minha casa. Mas a gente não era teve o que hospital. remover, exatamente, a gente teve que remover o UTI móvel do outro hospital para onde ele foi. Ou pro Sírio, ou pro Einstein, uma coisa Aí mais... ele foi pro Sírio. Certo. De lá, retiraram ele de lá. Ele já não tinha mais veia para poder ter sangue. Nossa, foi horrível, Ana. foi muito ruim. E você achou que ele ia morrer? Aquele dia eu achei que eu ia perder meu marido, de verdade. E o que foi isso pra você? Ai, foi horrível, horrível. A primeira vez até que eu falo disso, eu acabo me emocionando, Ai, mas... não fala que eu choro junto. Ai, que horror. E tava sozinha, né? Na hora que aconteceu, eu tava com o André, mas na mesma hora, assim, foi a primeira vez que eu vi o quanto as pessoas também gostam, não só de mim, mas dele também. Família toda na hora. Eu ia pro hospital pra me encontrar, a Cláudia, que trabalha com a gente, Fabiana, Ai, que todo horror. mundo na hora, assim. E eu sei que quando a gente chegou no hospital, puxaram os exames, aí o médico, o Dr. Samir Haslan, que foi quem fez a operação, até quem acabou cuidando do Shaolin quando ele veio aqui pra São Paulo, falou, olha, Ana, ele tá com o baço rompido mesmo, ele tá sangrando muito. O seu marido teve um problema de saúde, eu imagino que você, que é um time com ele, inclusive vocês moram longe da família, então é você e ele sempre. Sim, o tempo todo. Como é que foi isso? E o que ele Eu teve acho primeiro? que, assim, ele teve, até hoje não se sabe se, os médicos não têm explicação para dizer o porquê que isso aconteceu. Ele teve um rompimento espontâneo do baço. Que horror. E isso aconteceu num dia que, assim, parece que tava tudo bem. O que vocês estavam fazendo? A gente acordou de manhã, eu saí, fui pro interior gravar, tava fazendo um quadro com o Fábio Arruda, Casamento na Real, e ele foi pro escritório normalmente, como é todo dia. Chegando no escritório, por volta de umas 9h30 da manhã, ele começou a passar mal. Senti muita dor abdominal, tudo. Liguei pra ele, ele falou, amor, eu não tô muito bem. Isso foi a primeira ligação de manhã. Eu falei, amor, você não quer ir ver o que é isso? Ele foi enrolando um pouco e depois eu não falei mais com ele. Tornei a ligar pra ele, ele não atendia. Não atendia. Quando foi 2 horas da tarde, quando eu tinha terminado a gravação, quem atendeu foi o nosso secretário que trabalha junto com ele, o André, e eu me assustei, porque o celular dele sempre, não importa Sempre o que pega. esteja acontecendo, é sempre ele que atende. Quando ele atendeu, eu me assustei. Falei, André, o que aconteceu? Ele falou, Ana, a gente tá aqui no hospital, ele não tá na academia, o Alexandre, na adolescência, sempre praticou artes marciais, então pode ter levado alguma pancada em algum momento da vida e aquilo veio se romper depois, mais tarde. Quanto tempo de cirurgia? Foram quase 4 horas de Você cirurgia. se lembra do que você fez esse tempo? Ah, eu rezava muito. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida. Nunca. Nessa hora você fica forte ou você... Daquele dia, eu nunca pensei que eu fosse ser tão fria para tomar as atitudes que eu tomei. Eu não chorei em momento algum. Eu só assim, eu queria saber o que ia acontecer com ele. Eu praticamente entrei dentro da sala de cirurgia. Me seguraram para não entrar junto, porque eu estava pronta para entrar, se fosse necessário. E aí, quando me falaram que ele teve que realmente ser retirado tudo, algumas coisas, tiveram algumas complicações, porque o baço é responsável por fazer a nossa imunidade. Claro. Então, agora, todos os anos, ele precisa tomar vacinas especiais para poder manter isso. Teve que fazer transfusão de sangue, pelo tanto de sangue que ele perdeu, foi muito complicado. Você pode doar sangue ou não era do mesmo? Não era do mesmo tipo. A gente teve que... Acabou tendo banco de sangue e tudo, Aliás, mas... vamos até falar aí pra galera que é sempre bom doar sangue. Nessas né? horas Muita é gente que precisando. você vê o quanto importante é essa coisa toda de doação de sangue, de tudo, mas Claro. nessa hora também eu pude perceber o quanto forte eu conseguia ser, que eu nunca pensei que eu tivesse esse sangue frio, mas também quando acaba